E aí, galera do segundo, beleza? Tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso setor B, aulas 27 e 28, tá bom? Setor B, página 168, tá? Nós vamos continuar com a ideia da lei da termodinâmica, tá bom? Vocês vão ver que a continuação da outra aula então é bem simples, é facinho também, tá? Fica bem tranquila. Então depois a gente pega só uma aula sobre a correção dos exercícios, tá bom? Depois eu passo até mais alguns para vocês aí, se vocês acharem necessário. Se estiver na aula ao vivo aí, a gente bate um papo, se achar necessário, a gente passa mais, pega uma aula para passar isso para vocês, mas eu acho que é bem tranquilo isso aí. Vocês lembram quando cada um é zero, que é bem fácil, tá? Tá assim para vocês, ó. Primeira lei da termodinâmica aplicada a transformações particulares, parte 2. Na parte 1, gente, falo para vocês o seguinte. ΔU, essa é a fórmula geral, tá? Vou repetir de novo que a fórmula geral é essa, entendi? Na primeira aula, falou o seguinte para vocês, né? Que ΔU vai ser igual a zero se a transformação for isotérmica. E falou que trabalho vai ser igual a zero quando for isométrica. Certo? Então, esse vai ser zero nessa situação, esse vai ser zero nessa situação. Portanto, quando ΔU é igual a zero, fica com a minha formulinha Q igual a T. Quando trabalho é igual a zero, ΔU é igual a Q. Certo? Essas são essas duas situações. Beleza? Anotem de novo aí, no cantinho, para a gente poder fazer a situação da aula de hoje. Porque aqui falou ΔU igual a zero. Beleza, trabalho igual a zero. E o quê? Quando o Q é igual a zero? Tem uma transformação específica para o Q igual a zero, tá bom? Então anotem aí, vamos lá, rapidinho. Vamos lá? Continuando, pagando aqui, tá? Certo? E quando o Q é igual a zero, gente? Q vai ser igual a zero numa transformação adiabática. Nome é estranho, né? Adiabática. Adiabática quer dizer o quê? Sem troca de calor. Então, Q adiabático significa Q igual a zero. Se o Q é igual a zero, ΔU igual a menos trabalho. Tome cuidado que ΔU igual a menos trabalho. Olha o menos aqui, tá bom? Aí esse menos pode virar mais, lembra? Se o trabalho for negativo, menos e menos a mais. Não dá pro sinal, hein? Certo? Tudo bem? Então, adiabático quer dizer o quê? Sem troca de calor. Não existe troca de calor. Não existe troca de calor, a transformação é adiabática. Numa transformação adiabática, então, como Q vai ser zero, então ΔU igual a menos T. Ou seja, variação de energia interna de um gás é igual a menos o trabalho. Tudo bem? Aí mostra para vocês aí. Transformação adiabática, Q igual a zero. Tá bom? Observem que o gráfico tem uma variação de pressão e variação de volume. Q igual a zero. O trabalho classificado pela área do gráfico. Para você, o trabalho, gente, se tem trabalho igual a pressão vezes a variação de volume. Se por um acaso não variou o volume, trabalho igual a zero. Claro, nós já vimos. Mas se variou a pressão e variou o volume, não dá para usar a fórmula. Aí eu faço pela área do gráfico, certo? Aí mostra para vocês, ΔU igual a menos trabalho. Tudo bem? Se eu não tenho troca de calor, ΔU igual a menos T. Transformação cíclica. O que seria a transformação cíclica? O trabalho do ciclo, o trabalho total. Então, o que seria o trabalho do ciclo? Vamos supor que eu tenho um corpo assim. Eu tenho um gráfico onde o gás é isso aqui, ó. Aqui eu tenho pressão, aqui tem um volume, podia ser temperatura, não importa, tá? Ele sai do estado A, vai para o B,
do B vai para o C, do C vai para o D e depois volta para o A. Porque do A para o B, do B para o C, do C para o D e do D para o A. Isso aqui eu chamo de cíclico. Ou seja, ele vai e volta no mesmo ponto, tá vendo? Certo? E como é que eu acho o trabalho desse ciclo? Que aí fala transformação cíclica, né? Como é que eu acho o trabalho desse ciclo? Vou fazer a soma dos trabalhos. Vai ser o trabalho de A para B, trabalho de B para C, trabalho de C para D e de D para A. Bom, aí eu mostro para vocês assim. Transformação cíclica. Quantidade de calor. A quantidade de calor é igual ao trabalho do ciclo. Portanto, no ciclo, a variação de energia é igual a zero. Por que a variação de energia é igual a zero? Você foi e voltou para o mesmo ponto. Então, você não teve gasto de energia. Certo? Você foi e voltou para estar parado. Então, toda vez que for cíclico, é um ciclo, eu fui e voltei para o mesmo ponto, o que acontece? Delta U igual a zero. Tudo bem? Então, trabalho é igual a quantidade de calor. Certo? Aí mostra para vocês. Então, quer dizer, se for cíclico, Q do ciclo é igual ao trabalho do ciclo. Certo? Ou seja, delta U igual a zero. E o trabalho, como é que eu acho? Vou fazer a soma de todos os trabalhos. Trabalho de A para B, de B para C, de C para D, de D para A e assim por diante, tá bom? Faça a soma de todos os trabalhos aplicados no corpo, como já fizemos em aulas anteriores também, que é bem tranquilo. Tudo bem? Copiem aí, que a aulinha de vocês tem 2 exercícios, deixa eu conferir só. Eu vou fazer o exercício 2 com vocês, deixar um que é um pouquinho maior para vocês fazerem, tá bom? Vou montar o 2 com vocês, tá? Então copie aí para a gente partir para o exercício 2, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Exercício 2, página 169, tudo bem? Tá assim para vocês, ó. Em um laboratório especializado em ensaios com máquinas térmicas, meio mol de um gás, que pode ser considerado ideal, é submetido a uma sequência de transformações de A para B, de B para C e de C para A. Ou seja, cíclico, né? Foi do A para o B, do B para o C e voltou do C para o A. Representados no diagrama a seguir. O gráfico de vocês mostra a pressão pela temperatura, P por T, tá bom? Após algumas aferições, determinou-se que a quantidade de energia mecânica útil cedida pelo sistema a cada ciclo foi de 815 joules, ou seja, a energia mecânica do ciclo, o trabalho do ciclo. Então, o trabalho do ciclo, certo? Foi 815 joules. Certo? Pergunta. Considerando que a constante universal dos gases seja R igual a 8,3 joules por mol Kelvin, o trabalho realizado pelo sistema durante a transformação isotérmica foi de... Eu quero saber o trabalho durante a transformação isotérmica, gente. Vamos lá. Isotérmica quer dizer o quê? Temperatura constante. Certo? Então, onde vai ser a temperatura constante? Vamos lá. Primeiro entender, o trabalho do ciclo é o trabalho total. Então, quem vai ser o trabalho do ciclo? Vai ser o trabalho de A para B, mais o trabalho de B para C, mais o trabalho de C para A. Esse é o trabalho do ciclo. Do A foi para o B, do B foi para o C e do C foi para o A.
Certo? Tudo bem? Eu sei que o trabalho do ciclo já veio dado, vale 815. Vamos ver os outros trabalhos agora? Vamos lá. Ele quer saber o trabalho isotérmico. Vamos achar onde que é também, calma. Vamos lá. Primeiro passo, a gente entendeu o seguinte. De A para B, teve um aumento de pressão e um aumento de temperatura, não é? Então eu entendo o seguinte, de A para B, aumentou a pressão e aumentou a temperatura. Como é uma reta, então eles são proporcionais. Aumentou um e aumentou o outro, são proporcionais. Portanto, se aumentou a temperatura proporcionalmente o volume ou vice-versa, se aumentou a pressão e aumentou a temperatura, ou um ou outro vice-versa, o que acontece? De A para B não tem volume. Quero que você entenda o seguinte, ó. Vou até apagar aqui primeiro, para a gente volta no exercício. O trabalho de A para B vai ser zero. É isométrica. Por que de A para B é isométrica, gente? Presta atenção. Porque variou a temperatura e variou a pressão, mas variou proporcionalmente. Se variou proporcionalmente, o que aconteceu? Que o volume não existiu. O volume é zero. Então, esse primeiro trabalho aqui não existe. O primeiro trabalho aqui vai ser zero. Para vocês entendam. Quando que eu vou ter trabalho? Quando tiver variação de volume. Se eu tenho um gráfico da pressão e da temperatura, certo? Não é do volume, mas é pressão e temperatura. E ele dá uma reta onde proporcionalmente eles aumentaram ou diminuíram, quer dizer que o volume não interferiu, então o volume é nulo. Beleza? Vamos lá, o trabalho de B para C agora. O trabalho de B para C não teve variação de temperatura. Então o trabalho de B para C é o que eu quero achar no exercício. Se não ter variação de temperatura, é isotérmica, né? É esse que eu quero achar no exercício. É esse que eu quero achar. Eu quero achar esse aqui, ó. Tá bom? Esse é zero e esse eu quero achar. Portanto, se eu achar esse, eu mato o exercício. E meu trabalho de C para A, como é que eu posso fazer? Meu trabalho de C para A, o que aconteceu? De C para A, quem é constante é a pressão. É isobárica. Mas nós já vimos que a isobárica não interfere em nada. Por ser isobárica, o restante continua igual. O trabalho meu mesmo. Qual é a fórmula do trabalho? Trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Vou apagar aqui em cima, tá? Presta atenção. O trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Certo? Tudo bem? Mas aqui eu não tenho a variação do volume. Mas nós já vimos em aulas anteriores que pressão vezes variação de volume, é igual a nRT. Portanto, eu posso falar que meu trabalho é igual a N vezes R vezes T. Portanto, meu trabalho vai ser igual. Quanto vale o N? Número de mols? Meio. Quanto vale o R? 8,3. Quanto vale a temperatura? Cuidado, tem uma variação, né? Vou colocar um delta aqui, ó, que houve uma variação de temperatura, né? Ela variou quando? Foi do 500 para o 400, né? Foi do C para o A. Foi do C para o A, lembra? Do C para o A, olha aí, ó. A pressão é constante, tem nem o valor da pressão, tá vendo? Que ela interfere no exercício. Então, a temperatura tem. Então, no 500 no ponto C e no ponto A foi o 400. Então, diminuiu 100. Então, aqui vai ser o quê? Menos 100. Ou, se quiser fazer assim, passo a passo, né? 400 menos 500. Certo? Só vou apagar essa linha aqui para a gente poder fazer aqui, tá? Depois eu apago tudo e continuo. A luz é pequena. Então, aqui ficou meio, 8,3. Aqui vai ficar como, então? Meu trabalho vai ser igual a 0,5 vezes 8,3 vezes menos 100. Certo? Portanto, o trabalho vai ser negativo, né? Certo? O trabalho vai ser negativo, tá bom? Tomem cuidado, tá? Mas fala, professor, negativo porque a variação de temperatura foi negativa? Não. A temperatura nem relaciona com o trabalho. Aqui, ó, se a pressão é constante, você pensa o seguinte. Se a pressão é constante, é que variou a temperatura e variou o volume, proporcionalmente. Se a temperatura diminuiu, o volume também diminuiu. Por isso que eu sei que o trabalho não ia dar negativo, tem uma compressão. Certo? Tudo bem? E fazendo aqui os dois, vai dar menos
415 joules, tá? Certo? Então, achei o trabalho aí, tá bom? Beleza? Bom, vou esperar um pouquinho se copiar até aqui pra gente finalizar o exercício, tá? Vamos lá, rapidinho, vamos lá. Só fechar o parênteses aqui. Certo? Aqui vai dar 830 dividido por 2, que é meio, né? 415 negativo, tá? Igual eu falei pra vocês, gente, ó, presta atenção, esses detalhes muito importantes. Sempre que um é constante, os outros dois variam. Se a pressão de C para A é constante, é isobárica, é constante, então variou a pressão e a temperatura. Como eles são grandezas proporcionais, se a temperatura diminuir, eu sei que o meu volume também diminuir, mas a gente pode provar que deu negativo aqui também, certo? Vamos lá, copiar rapidinho. Ficou meio que uma salada aí, né, galera? Mas dá pra entender, né? Tá bom? Vou apagar só a parte de baixo aqui, tá? Ó, copia isso aqui de novo, que é importante, tá? Trabalho do ciclo é igual ao trabalho, né? De A para B, de B para C, de C para A, certo? A minha pergunta é qual esse trabalho aqui. Então aqui vai ficar 815, é igual, esse aqui vai dar 0. Esse aqui que eu vou achar, mais e menos, trabalho de C para A, que deu 415. Aqui corto 0, né? Passo para o outro lado, então meu trabalho de B até C, que é o isotérmico, né? Vai ficar 815 mais 415. Opa! Então, meu trabalho vai ser igual a 1.230. Lembrando, toda energia dada em joules. Alternativa E de elefante. Beleza? Bom? Certo? Finalizem, vamos lá. Beleza? Deu tempo já, né? Então, é negativo passou positivo. Esse aqui era nulo, porque aqui era trabalhar nulo, que a transformação era isométrica, né? Não tem variação de volume, tá bom? Tá certo? Então, passei para o outro lado. 815 mais 415, 1.230 joules, alternativa E. Então, quero que vocês façam aí exercício 1 e a tarefa mínima, beleza, galera? Bom, então ficou para vocês fazerem dessa aula, tá? Exercício 1 mais a tarefa mínima, tá bom? Só falta mais uma aula desse assunto. Na próxima aula a gente amarra todo esse assunto, depois a gente faz uma aula de exercícios extras aí, beleza? Mais uma aulinha, a gente encerra esse assunto aí. Beleza, galera? Então agora, atividade 2, que é longa, tá? Tem vários itens para fazer aí, tá bom? Desculpa, atividade 1, exercício 1 é longo, tem vários itens para fazer. Então, para finalizar essa aula, nós vamos fazer o exercício 1 e a tarefa mínima, tá bom? Até mais, galerinha. Fui. Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.